Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, da MF Professora Maria de Melo, São José dos Campos, e na nossa aula dessa semana nós vamos abordar uma figura geométrica muito curiosa, que é o círculo, tá? Vocês com certeza já ouviram falar de círculo ou de circunferência. Será que isso é a mesma coisa? Será que existem diferenças? E como que eu faço para calcular o perímetro de uma circunferência? Ou como que eu faço para calcular a área de uma região circular? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender isso, tá? Se liga aí na explicação. Vamos embora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a diferença entre circunferência e círculo. Muita gente acha que é a mesma coisa, tá? Mas circunferência e círculo não é a mesma coisa, não. Quando a gente fala circunferência, nós estamos nos referindo ao contorno aqui da figura, tá bom? E quando eu falo círculo ou região circular, é a região que foi delimitada pelo contorno, tá? Então, se eu estiver falando de perímetro, que é o contorno, a própria definição de perímetro, né? Nós estamos nos referindo à circunferência. Se eu estiver falando de área, que é toda a superfície ocupada por aquela figura, então nós estamos nos referindo ao círculo ou a uma região circular, tá? Então, já assim, conhecendo, né, a diferença entre círculo e circunferência, antes da gente falar do perímetro e da área do círculo e da circunferência, vamos aqui conhecer alguns elementos da circunferência que serão assim importantes no cálculo que nós vamos realizar, tá? Então, toda circunferência ela tem um centro. Se eu imaginar um compasso traçando a circunferência, é onde a gente fixa a ponta seca do compasso, tá? Eu tenho um elemento que se chama raio. O que é um raio da circunferência? O raio é qualquer segmento de reta que vai do centro da circunferência até a própria circunferência, até a borda dela, vamos falar assim, tá? Então, isso é o que a gente chama de raio, tá bom? O raio nós vamos representar pela letra R minúscula, tá? Eu tenho um outro elemento que se chama corda. O que é a corda? A corda é um segmento de reta que vai ligar dois pontos da circunferência, tá bom? Ela vai aí tá ligando dois pontos da nossa circunferência. A maior corda que nós temos numa circunferência são as cordas, né? As maiores cordas são as cordas que passam pelo centro da circunferência. Então, uma corda que passa pelo centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro, tá? E o diâmetro nós vamos representar pela letra D. Então, olha que tanto o raio quanto o diâmetro, eles têm uma relação com o centro da circunferência, tá? Existe uma relação entre esses dois elementos também, que se eu observar, ó, do centro da circunferência, deixa eu anotar aqui para vocês, ó, desse centro até a circunferência nesse ponto aqui, é metade do diâmetro, corresponde a um raio. Esse centro até esse pedacinho aqui seria outro raio, né? Então, a gente pode falar que o diâmetro é como se fosse a medida de dois raios. E daí a gente tem a nossa primeira relação aqui, que é uma expressão algébrica, D igual a 2 vezes R. O que significa isso? Que o diâmetro é igual a dois raios, ou a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. Então, já vimos aqui os elementos principais da circunferência. E agora eu vou colocar aqui uma situação, um problema para vocês analisarem. Imagine que uma circunferência é feita de barbante. Agora, imagine que você corta esse barbante e deixa ele bem esticado. A medida desse barbante esticado é o comprimento da circunferência. E o problema que eu quero colocar é: como que faz para a gente medir o comprimento de uma circunferência? Professor, eu estico o barbante, daí eu pego uma régua, uma trena ou uma fita métrica
e meço a medida desse barbante. Ah, legal, tudo bem, essa é a ideia. Mas e se eu não tiver um barbante? E se eu tenho ali uma circunferência, eu quero saber qual que é o contorno daquela circunferência, né? Qual que é o perímetro daquela circunferência, só que eu não tenho barbante. Como que eu faço para calcular esse comprimento? Será que dá para a gente fazer isso? Dá sim. Presta atenção que eu vou explicar para vocês como que faz para a gente calcular o comprimento da circunferência. Então, ó, quando eu estiver falando de perímetro de circunferência ou de comprimento da circunferência, eu estou me referindo à mesma coisa, tá? Seria como se a gente tivesse esse barbante, esticado ele e calcular a medida dele. Já já a gente vai aprender como. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma curiosidade que acontece em toda circunferência, tá? Olha só. Em qualquer circunferência, pode ser uma circunferência pequenininha, pode ser uma circunferência grandona. Se você pegar a medida do comprimento, que é esse barbante esticado aqui, e dividir pela medida do diâmetro da circunferência, lembra o que é o diâmetro? Eu tenho aqui o centro, então o diâmetro é aquela corda que passa pelo centro, tá? Então isso aqui seria um diâmetro, tá bom? Então se a gente pegar esse comprimento, que é a medida da circunferência. Estou representando o comprimento pela letra C maiúscula, tá? E eu dividi pelo diâmetro, isso em qualquer circunferência, gente. Podem fazer a experiência aí na casa de vocês. O resultado sempre vai dar um valor perto de 3, próximo de 3. Aproximadamente aí 3,14, tá? Claro que conforme as medidas a gente erra um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pode dar valores próximos, mas essa é uma medida aproximada. Por isso que eu coloquei aqui o símbolo de aproximado, tá? Como esse resultado ele se repete para qualquer circunferência, independentemente do tamanho dela, ele ganhou um nome especial, esse número 3,14. Ele é conhecido como o número π, tá? Então, esse símbolo que eu coloquei aqui para vocês, ó, é uma letra grega chamada π. E essa letra grega, ela representa o valor de aproximadamente 3,14, tá bom? Nós vamos aprender aí que o valor do π, o π, né, ele é um número irracional. Então, o que é um número irracional? Ele é uma dízima não periódica, tá? Ou seja, é um número que tem infinitas casas decimais e essas casas decimais não se repetem, tá bom? Mas, para os nossos cálculos, nós vamos assumir o valor aproximado de π igual a 3,14, tá? Então, aqui eu tenho algumas primeiras casas decimais do número π. Vocês veem que não há um padrão, né, de repetição dos valores dessas casas decimais, mas para os nossos cálculos, nós vamos usar o valor aproximado de 3,14, tá? Então, aqui eu tenho uma animação, imagina uma circunferência com o diâmetro igual a 1, tá? Então, o que seria o valor do π aí? O valor do π que seria o comprimento dessa circunferência de diâmetro igual a 1, que daria igual aí a aproximadamente 3,14, tá? Mas vamos voltar lá no nosso problema. Eu falei do π, que é esse número que aparece em toda a circunferência, mas como que eu faço para calcular aí o comprimento da circunferência, tá? Então vamos lá, ó. O comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro sempre dá igual ao resultado π. Então eu posso fazer uma manipulação algébrica aqui nessa expressão. Esse diâmetro que está dividindo, a gente pode passar ele multiplicando do outro lado da igualdade, tá? Aquela ideia das operações inversas nas equações. Então, a gente tem aqui que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro que estava dividindo, a gente passou ele multiplicando aqui, tá bom? Então, essa é a fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência. Eu multiplico o valor do π pelo diâmetro dessa circunferência. Essa fórmula também pode vir escrita de uma outra maneira. Lembra que o diâmetro é igual ao dobro do raio? Então, essa fórmula pode vir escrita assim, ó. O valor do comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro, que é o dobro do raio. Então, aqui está, 2 vezes r, 2r é igual ao valor do diâmetro, tá?
Então, nós só alteramos a ordem dos fatores aqui, mas na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, em muitos livros didáticos, apostila, sites, videoaulas, vocês vão achar essa fórmula. Comprimento igual a 2πr. Então, você já sabe de onde que ela veio, né? Dessa regularidade aí relacionada ao número π. Vamos ver como que isso funciona na prática, pessoal. Um canteiro circular tem raio medindo 3 metros. Determine a medida do comprimento desse canteiro circular. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso círculo. Tá? Quero saber o comprimento dessa circunferência aqui, que é o meu canteiro, tá bom? E ele me deu a dica que o raio mede 3 metros. Então, vou lembrar como que eu calculo o comprimento de uma circunferência. Comprimento é igual a 2 vezes o valor do π, vezes o valor do raio. A gente já sabe, pelo que foi falado no problema, que o raio dessa circunferência mede 3, então eu substituí aqui no lugar da fórmula 3. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 6π, tá? Muitas vezes o resultado vem escrito dessa maneira, mas essa maneira, quem não está muito habituado com a matemática, é uma maneira um pouco estranha, né? 6π, mas quanto que é isso, né? Então, a gente pode substituir o π por 3,14, que é um valor aproximado, e daí eu vou fazer 6 vezes 3,14, tá bom? Então, o valor aproximado aqui do comprimento desse canteiro, né, 6 vezes 3,14, que vai dar aproximadamente aí 18,84 metros, tá? Então, aqui eu não coloquei a unidade de medida, mas como o raio está medindo 3 metros, esse comprimento, né, que seria toda essa região aqui desse canteiro circular, ele vai estar medindo 18,84 metros. Lembra que o raio é só esse pedacinho aqui, né, do centro até a circunferência. Bom, a gente viu como que calcula o comprimento da circunferência. E como que eu calculo a área de um círculo, tá? Então, para calcular a área de um círculo, a gente vai usar uma outra fórmula que também depende do raio da circunferência e do número π, tá? Então, a área da circunferência é dada por essa fórmula, π vezes r ao quadrado. Então, eu vou multiplicar o valor do π, nós já vimos que o π ele é igual a aproximadamente 3,14, vezes a medida do raio da circunferência elevado ao quadrado. Vamos ver isso com mais um exemplo aqui. Quero calcular a área de um jardim circular de 6 metros de diâmetro. E olha o problema aqui, tá? Para calcular a área, cuidado para não confundir as fórmulas, hein? Comprimento igual a 2πr. Área é igual a πr ao quadrado. Então, olha lá, área da circunferência, π vezes r ao quadrado. O π é uma constante, ele não muda, eu sei que mede 3,14. Mas e o raio? O problema não me falou o raio, ele me falou o diâmetro. Mas lembra que o diâmetro ele é o dobro do raio? Então, se o diâmetro mede 6, o raio vai ser igual a 3 metros, tá? Então, aqui nesse problema, eu vou substituir o r por 3. Então, a área vai ser aproximadamente 3,14, que é o valor do π, vezes 3 ao quadrado, 3 é o valor do raio, tá? Então, para calcular a área, eu sempre vou precisar elevar a medida do raio ao quadrado. Calcula a potência primeiro, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, meu resultado vai ser 3,14 vezes 9, que vai dar igual aí a aproximadamente 28,26 metros quadrados, porque daí aqui a gente está falando de área, tá bom? Então, a unidade de medida aqui é metros quadrados. Bem, pessoal, na aula de hoje, o que eu queria conversar com vocês era especialmente sobre círculo e circunferência e como calcular o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo, tá bom? Façam os exercícios recomendados lá nos livros, nas atividades dessa semana. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!